E aí, pessoal, vamos começar aqui a nossa série de vídeos que vamos trabalhar com C# e com o Visual Studio aí. Nós vamos fazer tanto o Windows Forms, né, fazendo os formulários, quanto também trabalhar com o Web. A primeira coisa então é a gente baixar o Visual Studio, né, que é a nossa IDE de desenvolvimento. É nela que a gente vai trabalhar. Eu já estou aqui com o navegador aberto, eu estou com um site aqui da Microsoft, né, do Visual Studio, e aí tem algumas informações, né? Mas tem uma diferença, tá, pessoal, aqui entre o Visual Studio e o Visual Studio Code, né? O Visual Studio Code ele é um programa mais simples, mais leve, que é para um editor de texto bem poderoso. Mas nós vamos utilizar nas séries de vídeos, nós vamos utilizar o Visual Studio roxinho aqui, tá? A gente vai trabalhar sempre com isso aqui. E nós vamos trabalhar com a versão Community, tá? Porque essa versão é gratuita e não precisa de serial. Então, acessa aqui, ó, eu fiz uma pesquisa aqui no Bing, né? E aí coloquei Visual Studio, fui aqui na primeira opção e peguei aqui, ó, vai cair nesse site. Entrei aqui, baixar Visual Studio Community. Quando eu faço o download do Visual Studio, ele vai instalar na minha máquina um programa chamado Visual Studio Installer. O Visual Studio Installer, né, ele tá aqui, ó, ele está sendo baixado. Ele é uma central de downloads na qual você pode utilizar para instalar o seu Visual Studio e os componentes que ele tem disponível. Então eu estou aqui instalando, né? Vou clicar aqui em continuar. Ele vai instalar para mim, ó, Visual Studio Installer. É a partir do Visual Studio Installer que a gente instala o nosso Visual Studio Community. Está fazendo a instalação. Aqui eu seleciono os componentes que eu quero instalar. O Visual Studio, diferentemente do Visual Code, né? O Visual Studio ele já tem algumas ferramentas, alguns pacotes pré-instalados dentro dele, né? E nessa parte aqui, na instalação, eu preciso dizer o que eu preciso, né? Para todos os nossos vídeos aqui do canal, a gente vai utilizar o ASP.NET e o desenvolvimento web. Então a gente marca essa parte. A gente vai usar também aqui o desenvolvimento para desktop com .NET. E também um pouco mais para baixo aqui, a gente vai encontrar o desenvolvimento de SQL Server, né? Então a gente vai marcar essa caixinha aqui, ó, processamento e armazenamento de dados para trabalhar com o SQL Server. Esses são os três principais componentes que a gente vai precisar. Aqui nessa parte tem os componentes individuais, né? Alguma coisa aí que você queira adicionar mais, né? Não precisa, a gente não vai precisar mexer aqui. E a recomendação é pacote de idiomas. Utilizar inglês, tá, pessoal? Por que utilizar inglês? Porque 95% dos tutoriais da internet são em inglês. O Visual Studio em português não é legal. Tem umas palavras traduzidas que ficam meio estranhas. Então eu não recomendo usar em português, tá? Então atentem aqui ao pacote de idiomas para fazer a instalação. Então ele já tem aqui uma prévia pra gente, dizendo que ele vai instalar 8,5 GB, e aí ele vai fazendo a instalação durante o download, né? Então eu clico aqui em instalar e ele já vai começar a realizar o download. No meu caso, eu já tenho aqui a versão Enterprise 2022 instalada, né? E eu vou utilizar essa versão aqui, não vai ter problema, não tem diferença, tá? Vocês podem usar a Community, e aí quem tiver a Enterprise 2022 o serial, né, pode usar também que vai dar certinho. Então, aqui ele vai fazer a instalação, eu vou dar um corte aqui no vídeo e a gente já vai começar. Assim que o Visual Studio é instalado, ele vai aparecer aqui, a gente clica aqui no iniciar, ou a gente pode acessar aqui, ó, no menu iniciar, Visual Studio. Visual Studio. Ó, então ele vai aparecer aqui e ele vai carregar pra gente o Visual Studio. Essa é a tela inicial. Aqui eu posso fazer algumas opções, né? Se eu trabalho com Git, eu posso clonar um repositório, né, para puxar ele. Se eu já tenho o projeto salvo na minha máquina, eu posso abrir ele aqui, né, que é o arquivo sln, né? É aquele arquivo .sln. Eu também posso abrir uma pasta, né, como o Visual Studio Code faz, que dentro daquela pasta eu posso ter alguns projetos. Mas a gente também pode utilizar aqui o New Project, né? Então eu vou começar aqui criando um novo projeto. Nessa parte eu tenho algumas opções. Então o Visual Studio ele já tem alguns templates prontos, né? Então ele tem aqui várias opções de desenvolvimento,
Como, por exemplo, se eu fosse criar um site para web, eu ia usar o ASP.NET Web App. Então, ele vai trazer aqui para mim, ó, as aplicações web. Aqui eu tenho que tomar cuidado o seguinte, porque existem aplicações web que são antigas, que são fornecidas pelo Net Framework, e tem outras que já são do .NET. Então eu posso simplesmente aqui, ó, apagar e colocar aqui ASP.NET Core. ASP.NET Core. O ASP.NET Core a gente tem aqui, ó, é a nova versão, que ela é compatível com Linux, né, com Windows, Linux, Mac. Então a gente tem algumas opções. Também vão ser outros templates, como por exemplo, console, né? O template de console é muito comum para quem está aprendendo a programar, então usa aí o console. E também a gente vai desenvolver aqui o Windows Forms, né? Que são os formulários. Esse aqui é um aplicativo do Windows Forms que gera para a gente programas desktops, ok? Então, para esse exemplo aqui eu vou começar com esse, vou dar um Next. Aqui ele vai pedir um nome do projeto, né? Então eu vou colocar aqui formulários. Aqui ele vai pedir aonde eu quero salvar, né? No caso aqui é minha pasta C-Users, Fernando. Aí vai ter uma pasta source e depois repos, né? Onde vem repositórios. Mas você pode alterar essa pasta aqui, desde que você lembre onde você guardou. Aí eu tenho que o nome da solução, né? Solution name. Eu posso colocar aqui, por exemplo, projetos, né? E fica ao seu critério. Por quê? Esse nome aqui vai ser o arquivo SLN, né? Que é o arquivo principal do projeto. Ele que administra todos os nossos projetos. Então eu venho aqui no Next. Nessa parte de Framework, né? Eu escolho qual versão do .NET eu quero utilizar. Então na minha máquina aqui eu já tenho aqui todas as versões mais importantes, né? Até a última versão que é a 8. Eu vou selecionar 8, mas se eu tenho uma máquina mais antiga ou um projeto que foi criado numa outra versão, eu tenho que ficar atento a essa instalação. Então eu tenho que ir lá nos componentes, eu estou aqui no Visual Studio Installer, modifico, ele vai carregar aqui para mim uma lista. Nos componentes individuais, ó, eu tenho algumas opções do .NET 6, do .NET 7, ó, o SDK, então eu tenho que instalar por aqui, ó. Aqui o Net Framework mais antigo, né? Que eu estava comentando lá das versões que são compatíveis com o Windows. Então você seleciona uma aqui, né? Vou pegar aqui o .NET SDK aqui da versão 5, por exemplo. Né? Como o meu computador já tem, eu clico em modificar, né? Não vou fazer isso porque não tem necessidade agora. E aí sim eu tenho todos aqui. Então se você não tiver alguns itens desse aqui, você localiza eles aqui no componentes individuais, na hora de instalar ele no installer. A última versão gravada nesse vídeo, né, é a versão 8. Então eu vou selecionar aqui a versão 8 e vou criar o projeto. Ele vai carregar um pouquinho. E aqui nós temos aqui a tela principal do Visual Studio, aonde eu tenho a Solution Explorer, né, é onde fica todos os arquivos da minha solução, né, do meu projeto. A solução em si é o arquivo Solution, né? Ele é aquele arquivo que você vai clicar 2 vezes nele, ele vai carregar o Visual Studio. E depois nós temos aqui os projetos. Então esse formulários, né, é o projeto do tipo WinForms, né, WinXZ, compatível com o .NET 8, e ele tem dentro dele os nossos arquivos que nós vamos utilizar. Esse aqui é um arquivo de formulário, se eu der 2 cliques nele ele carrega uma telinha. E aí eu tenho o arquivo que inicializa o projeto, né? Que é o primeiro arquivo que roda, é o program, na classe estática program. É ela que tem o método main, que quando eu apertar aqui no play, ó, esse play vai carregar esse código. E aí, ó, eu posso até anotar aqui que eu tenho uma aplicação, né? Eu quero rodar essa aplicação, application.run. E aí eu tenho aqui o nome do formulário que eu vou construir. Então eu vou, como exemplo aqui, vou dar play. Ele vai fazer o build da aplicação, né? O build ele está compilando todos os códigos e está aqui a nossa telinha aqui do Windows Forms, né? Nosso formulário. Fecho ele aqui, o projeto volta a modo de edição. Lembrando que quando eu estou em modo de debug, né? Quando eu estou testando o meu projeto, ó, o Visual Studio muda aqui, ele aparece esse botãozinho vermelho. E eu não consigo
eu até consigo digitar informações, mas elas não surtem efeitos, tá, pessoal? Então tem que lembrar aí, quando você faz uma alteração, você tem que parar aqui o projeto, né? O projeto tá rodando, você para o projeto. E aí sim, as alterações que eu fizer daqui pra frente, eu vou criar uma variável var. Aliás, vou criar uma variável do tipo string, nome. Vou colocar aqui Fernando. Ponto e vírgula. E aí eu vou dar o play de novo. A variável vai estar ali, vai receber Fernando. Não vai interferir em nada, né? Foi só um exemplo. Porém, se eu tentar aqui criar um long idade recebe 34, não vai surtir efeito nenhum. Ele não vai recompilar. E aí eu tenho que parar o projeto e gerar um novo exe, ou seja, fazer o build novamente. Se eu quiser, por exemplo, criar acrescentar um outro projeto nessa solução, né? Eu quero acrescentar um projeto web agora. Não preciso fechar o Visual Studio e começar de novo. Eu posso vir aqui na nossa solution, ó, e dentro dela acrescentar botão direito, ó, eu clico aqui no botão direito. Aqui nesse Visual Studio é muito orientado a clique, né? Orientado a evento. Então você tem lá o botão direito aqui em cima, ó, do mouse, adicionar novo projeto, new project. E aqui eu volto para aquela telinha de projeto. Então dessa vez eu quero utilizar um ASP.NET Core Web App, né? Que nesse Web App ele já tem instalado o Model View Controller. Posso procurar aqui, ó, Web App, faço uma pesquisa rápida. Então eu tenho a opção com somente as Razor Pages, né? Ou a opção com o MVC, que é mais comum aqui usar o padrão de projeto MVC. Então clico aqui. Só tem que tomar cuidado porque esse Visual Studio, ó, ele dá suporte ao C# e o F#, né? Que é uma linguagem funcional. Nós não vamos utilizar o F#, nós vamos trabalhar somente com o C#. Next. Aqui eu escolho o nome do projeto, porque a solução eu já tenho. Então vai ser Web. O nome do projeto vai ser Web. Ele vai ficar salvo junto com o projeto, né? Ó, o projeto tá aqui. Eu também escolho a versão do framework que eu quero utilizar. Então vou usar 8. Isso é muito importante, pessoal. Eu não quero nenhum tipo de autenticação. E eu vou configurar o HTTPS padrão. Não vou marcar, não vou usar Docker. Também não vou utilizar nenhum tipo de implementação. Ele vai criar para mim. E notem agora que nossa Solution Explorer, a gente tem dois projetos dentro do mesmo projeto aqui. A gente tem dois tipos de projetos diferentes, né? Tem um projeto web e tem um projeto de formulários. Aqui, ó, esse aqui é um projeto web. E aí eu escolho qual projeto eu quero rodar, tá? Então, dependendo do vídeo que você vai assistir daqui pra frente, né? Você pode trabalhar com o Forms ou com o Web, ok? E aí, nos vídeos a seguir, você vai entender. Nessa situação em que os dois projetos estão juntos, né? Eu tenho uma opção aqui no botão direito, ó, de dizer para o Visual Studio qual projeto ele vai startar. Qual projeto vai aparecer aqui em cima, ó, nesse playzinho. Então eu clico aqui, ó, com o botão direito em cima do projeto web. E eu quero agora que o projeto web, ó, set a setup project, eu quero que ele seja o principal. Então quando eu clicar aqui no play, ele vai carregar este projeto web. Ele vai fazer o build pra gente e vai trazer um navegador. Porque um projeto é o Windows Forms, né, que é um formulário desktop, e o outro projeto é um site web, né, .NET escrito web, utilizando HTML, CSS, JavaScript e back-end em C#, ok? Eu quero saber que pasta que eu salvei, né, eu esqueci. Eu tenho um botão direito aqui, ó, no menu. Eu posso escolher aqui o arquivo que eu quero, né? Eu quero saber onde está esse arquivo aqui, ó, o form1. Então eu clico com o botão direito. Ele tem uma opção aqui de copy full path, né? No qual ele traz aonde ele está salvo. Posso copiar aqui. Ou também eu tenho uma outra opção aqui, ó. Se eu clicar numa pasta, ela fala assim, ó, Open Folder in File Explorer. Então aqui eu consigo chegar na pasta através do meu Visual Studio. E aqui eu tenho o caminho que funciona, né? Então lembra que no começo a gente salvou na pasta C, users Fernando, source, repos, aí o nome da solution, né, projeto. E aí eu tenho o meu projeto web e eu selecionei, como eu estava selecionando a pasta controllers,
ele caiu aqui na pasta controller. Se eu navegar aqui no projeto, ó, a minha estrutura de pasta fica dessa forma. Eu tenho a pasta do formulários, né, na qual eu encontro todos os itens referentes a este projeto, né, o projeto de Forms. Volto aqui, eu tenho a pasta web, na qual tem todos os arquivos relacionados com o projeto web. No caso, o CSProj aqui, ó, esse arquivo CSProj, ele representa esse item aqui, ó, que a gente está vendo aqui. Ele também tem, esse aqui também é um CSProj, que está representado na nossa pasta formulários, ó. A pasta está aqui, nós temos aqui o CSProj. Esse é o arquivo do projeto, e a solution principal é esse arquivo aqui, ó, SLN. Quando eu clico nele, ele já carrega o Visual Studio pra gente, ó. Então aqui eu tô abrindo de novo, né, para dar como exemplo. Então ele já traz tudo montadinho pra gente, tudo belezinha.